Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área e hoje eu vim falar sobre um tema importantíssimo. É um tema que está muito recorrente, muito importante se falar, que é a questão dos esteroides anabolizantes como droga, a classificação como droga, né? E aí a gente vai querer entender algumas coisas. Por que, que as pessoas fazem amor com suco? Por que, que as pessoas acham, né? Dão aqueles depoimentos, mas eu tomei, minha vida mudou, eu tô fazendo reposição, entre aspas, né? O que a gente sabe que é uma falácia, que você só repõe aquilo que você já teve. Se você tá colocando algo que você não teve, ou em quantidades que você não teve, isso não é reposição. E aí, por que, que as pessoas têm que tomar cuidado com os discursos, né? Tipo, não, eu vou fazer um ciclo para ver se vai dar certo, eu vou sentir e tal. Essa pegada. Então hoje eu vou explicar coisas muito importantes, né, que você vai entender o mecanismo de funcionamento do esteroide anabolizante em outras vias que não necessariamente o que a gente fala aí, né, da via anabólica, da perda de gordura, do desempenho, por aí vai. Então, por favor, fica ligado aí. Eu lembro, né, que, poxa, eu venho aqui e falo verdade, né, de vez em quando a galera fica pé da vida, né, quando eu chego e falo a real sobre esteroide anabolizante, igual eu já fiz várias vezes falando sobre o problema de saúde. E aí a galera fica pé da vida, eu acabo me cancelando, né? Então uma das formas que eu tenho de você apoiar o meu trabalho, de eu continuar vindo aqui sem precisar mentir ou abaixar a cabeça, né? Por patrocínios ou por vaidades, é vocês se tornarem membros do meu canal. Você pode se tornar membro do meu canal pagando a partir de R$ 4,99 por mês. Então eu espero que isso não faça falta pra você, se você gosta dos meus vídeos, quer me apoiar. Poxa, R$ 4,99 por mês, velho. É um refrigerante, sei lá, não dá uma cerveja por mês e você vai me ajudar muito. Eu gostaria muito de ter uma grande quantidade de pessoas, né? Eu fico falando em 1.000 membros, pô, isso aí seria sensacional. Eu não ia ficar rico, né? Eu ia ter que continuar trabalhando para pagar os boletos, mas pelo menos eu teria alguma compensação para investir mais tempo, fazer aulas elaboradas como essa que você vai ver hoje. Você vai ver que é uma aula que vai trazer informação que eu duvido que você tenha visto. E duvido que você tenha visto dessa forma que eu estou transmitindo para vocês, tá bom? Outra coisa muito importante para que o YouTube me mantenha aqui ativo é você sempre, né, lembrar, você vai falar, pô, deixa o seu like aí no vídeo, você se certificar que você está seguindo o canal e aí você ativar as notificações, porque você fica informado de tudo que eu posto por aqui. Normalmente eu trago, né, as minhas informações nas terças e nos sábados ao meio-dia do horário do Brasil, mas de vez em quando eu faço live, eu abro alguma coisa para tirar dúvidas e aí, se você tiver com as notificações ativadas, você não vai perder nada, tá legal? Então, se liga na vinheta e vamos que vamos! Pessoal, vamos nessa, né? Olha só, eu tenho um canal de aulas assinadas chamado Nerdflix, que é como se fosse uma graduação eterna, uma educação continuada eterna, que tem mais de 200 aulas, e além dessas mais de 200 aulas, tem aula nova toda semana. Você vai ter aula comigo, vai ter aula com outros grandes especialistas, né? Pessoas renomadas internacionalmente sobre diversos temas. E aí é legal que você pode emitir certificado para colocar no seu currículo, né? Também para você complementar as horas na faculdade. Isso custa apenas R$ 24,90 por mês. Então aquela informação sobre membro, né? Se você quiser apoiar meu trabalho, mas se você quiser estudar, se aprofundar, ter horas, né, sobre conteúdos específicos, aí você entra no Nerdflix. Tem aplicativo, tem um monte de coisa muito bacana. Inclusive, sobre esse tema que eu vou falar aqui, sobre esteroide anabolizante, velho, eu tenho lá várias aulas que falam sobre efeito colateral, sobre anabolismo, sobre perda de gordura, sobre uma penca de coisa. Eu falo sobre reposição de hormônio. Então, corre lá e assiste que é muita aula. Hoje eu vou falar uma informação sobre essa questão da gente chega aqui, da gente fala que o esteroide anabolizante faz mal, e a pessoa vem e comenta, isso mudou minha vida melhorou horrores. Ou então, tem pessoas que vão mais além. Elas chegam e falam, não, eu tô nem aí, se morrer, morreu. E a pessoa às vezes tem um efeito colateral grave e depois volta, né? A pessoa volta a tomar, mesmo tendo se lascado outras vezes, ou vendo que a saúde dela tá lascada, um colega morreu, sei lá. Então eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção nesses dados, né? E ao longo do vídeo de hoje, eu vou trazer algumas falas e vou reforçar as autoridades que estão falando. Eu mesmo, né, sobre essa questão de dependência de droga, tenho mais de 200 artigos publicados, né? Eu já pesquisei muita coisa na área do exercício. Eu sou um dos maiores especialistas do mundo em duas áreas. Eu sou um dos maiores especialistas do mundo, tanto em treinamento resistido, quanto em força muscular. Mas eu já pesquisei também sobre a questão de usar o exercício para reverter os danos causados pela metanfetamina. Eu tenho um artigo publicado sobre isso.
E também tem outros artigos em andamento sobre o tema. E hoje eu vou citar especialistas de grandes nomes, de universidades gigantescas como Harvard, e donos de clínica de reabilitação e por aí vai. Um desses caras, né, da Universidade Harvard, ele tem um estudo muito interessante que ele lista o potencial de dependência de várias drogas. Inclusive, outros pesquisadores trouxeram mais informações e eu quero que vocês deem uma olhada nessa sequência. Olha só, o percentual de pessoas expostas a cada droga que acaba se tornando viciado, que acaba se tornando dependente. Os ansiolíticos, né, de cada 100 expostos, 9,2%, 9,2% em média, se torna dependente. Os estimulantes, isso vai dar 11,2%. O álcool, 15,4%. Então, de cada 100 pessoas que se expõem ao álcool, aí acaba que 15 delas se tornam dependentes. Então, é como se fosse uma roleta russa, né? Igual a maconha. 16,5% das pessoas que são expostas à maconha numa idade jovem acabam se tornando dependentes. A cocaína, 16,7%. Então, assim, por que você não quer que seu filho, né, que ninguém que você goste, use uma dessas drogas? Porque é igual brincar de roleta russa. Né, de cada 6 pessoas que forem expostas à droga, uma vai se tornar viciada. Então, o que é a roleta russa? Você tem um revólver, né, que tem espaço para 6 munições, você coloca uma munição lá e vê se vai dar certo. Então é isso, né? Você se expor a uma dessas drogas é igual brincar de roleta russa. Tem outras drogas que vai ser pior do que brincar de roleta russa, como, por exemplo, a heroína, que são o entorpecente propriamente dito, né? Aí já é 23%, então, caramba, já é pior que a roleta russa, porque de cada 5, um vai se tornar dependente. E a nicotina, sim, o cigarro, ele é pesadíssimo. De cada 3 pessoas que forem expostas ao cigarro, uma se torna dependente. É por isso, pessoal, que a gente vê, né, esse medo de dizer, pô, não fuma, não usa droga, porque, não estou dizendo, nenhuma droga é 100%, né, a pessoa vai usar e vai se tornar dependente, mas existem percentuais, e as drogas mais pesadas nesse sentido são os opioides e é a nicotina. Então, eu quero que vocês entendam essa sequência para falar, caraca, de cada 3 pessoas que são expostas à nicotina, uma se torna dependente, se torna viciado. Quer dizer que essa pessoa vai usar independente dos riscos que isso cause para ela. Ela vai ter que usar, senão ela vai ter graves sintomas de abstinência e por aí vai. Então é por isso que a gente não quer que uma pessoa use cocaína, que uma pessoa fume maconha, que uma pessoa use estimulante, use heroína, porque ela pode se viciar nessa droga. Entendido isso? Agora, eu quero que vocês entendam que o esteroide anabolizante, segundo um pesquisador do Laboratório de Biologia Psiquiátrica da Escola de Medicina de Harvard, o Jen Kanayama, a exposição ao esteroide, ela gera dependência em 30% dos usuários. Sabe o que significa, gente? Significa que uma pessoa exposta ao esteroide, ela tem o dobro de possibilidade, basicamente, de se tornar uma dependente do que uma pessoa que cheirou cocaína, do que uma pessoa que fumou maconha, do que uma pessoa que bebeu álcool. É mais do que heroína. Então essa história de dizer, não, a pessoa usa uma vez e beleza, caraca, e o que quer dizer você ser viciado, você desenvolver dependência? Quer dizer que você vai usar independente dos efeitos negativos que isso tiver, né, em termos físicos, psicossociais ou interferir na sua ocupação funcional. Há, inclusive, a busca pela droga quando a pessoa está com a saúde altamente debilitada. Então você vai ver pessoas que chegam na beira da morte, que ainda tem um risco iminente, e essas pessoas acabam voltando a usar. E esse risco não é simplesmente uma questão da dependência que a gente imagina, né? Ah, é a dependência porque a pessoa não quer deixar de ser forte. Não. Os autores, esse Ken Kanayama, da Escola de Medicina de Harvard, ele fala que isso tem alteração no cérebro, no seu sistema nervoso central. E por esse motivo, o tratamento da dependência dos opioides, dos esteroides, ele é feito igual dos opioides, inclusive com uma droga chamada naltrexona, que é uma droga que você dá para o cara que é viciado em opioide. Então perceba o que ele está falando. Ele está falando que o potencial de você, se você usar o esteroide anabolizante, você se tornar um viciado, né, é maior do que você usar uma heroína. E você tem que ser tratado como um dependente químico. Eu vou ver se eu chego bem pro cantinho para mostrar essa figura, né? Ela tá em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês que esse cara, ele bota as 3 vias pelas quais você pode se tornar um dependente do esteroide anabolizante. Você vai para do alto, né?
ela é a via mais óbvia dos efeitos anabólicos. O que vai acontecer? Você vai usar esteroide anabolizante, você vai ficar fortão, só que você cresce mais rápido do que seu sistema nervoso central consegue entender. Isso faz com que você tenha uma dismorfia. Então você, apesar de estar crescendo, você acha que você não é tão grande assim. E o problema é que isso te gera esse transtorno, e aí você tem medo de diminuir ou não quer mais ser menor, né? Você cria essa dependência e aí já era, meu velho. Você cria uma dependência por causa da imagem. Quando tá nesse caso, você vai ver normalmente o que você sugere. Uso de antidepressivo, né? E também terapias comportamentais e cognitivas. É aquela história, o cara tá fazendo amor com suco, você tem que fazer com que ele ame menos, né? Nos efeitos androgênicos, que é a linha de baixo, você tem a questão do aumento da testosterona, a supressão da produção da testosterona pelo homem. Então o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com um hipogonadismo. Ela não vai deixar de usar o esteroide anabolizante porque ela percebe perda da função sexual, fadiga, um cansaço recorrente e a depressão, porque a testosterona também estimula o sistema nervoso central. Então ela fica depressiva não é porque ela viu o corpo diminuir, não, é porque ela teve um nível alto de testosterona e depois ele diminuiu. E nesse caso a pessoa tem que recuperar o seu eixo hormonal, ela tem que estimular o testículo dela funcionar e por aí vai. Agora, esses dois aí são relativamente óbvios, né? Poxa, legal, eu entendo isso. Agora, vai nessa última linha, na terceira linha de cima para baixo, que é da via dos efeitos hedônicos. Cara, nessa linha dos efeitos hedônicos é onde tem o efeito do prazer propriamente dito. A pessoa toma o esteroide, aquilo tem um efeito psicoativo, é o efeito clássico da dependência de outras drogas, como, por exemplo, o que ele fala aqui dos opioides. Então aí você é um dependente químico, você é viciado em uma droga que produz um efeito no seu cérebro. E uma das coisas que você vai ter que fazer é tomar remédio. Igual o viciado de opioide tem que tomar. E junto com isso você vai ter que fazer uma terapia. Eu estou falando que de cada 3 pessoas que tomarem esteroide anabolizante, uma vai acabar se tornando um viciado, vai se tornar um dependente. E aí eu quero trazer uma fala do Brower, que ele é do Departamento de Psiquiatria e Dependência Química da Universidade de Michigan, e ele fala de um modelo de 2 estágios, né? Parecido com o que o Kanayama falou, que a primeira motivação vem do efeito anabólico, então a pessoa tem a porta de entrada da droga para ela ter um efeito anabólico, só que depois ela gera um efeito, uma dependência psicofisiológica, inclusive com síndrome da abstinência. Quando a pessoa deixa de usar esteroide, ela fica com humor inquieto, ela fica com alterações no apetite, com alterações na percepção da imagem, ela começa a ter problemas com sono, ela começa a ter redução na libido. E aí essa fase inicial é a mesma fase inicial de você remover o opioide. A pessoa e aí você fala, pô, Paulo, então é um dependente químico? Sim, é um dependente químico. O que faz uma pessoa ser classificada como dependente químico? Auto-administrar a droga repetidamente. Essa auto-administração repetida leva à tolerância, então a pessoa precisa começar a usar cada vez mais. A supressão da droga gera abstinência. E ela também tem um padrão compulsivo de uso, com histórico evolutivo. Então perceba se isso não se encaixa nessa galera que tá por aí, né? Usando esteroide anabolizante. O cara usa cada vez mais, o cara se administra, o cara não pode deixar de usar. E aí, cara, a Milage, que é uma psicóloga da Universidade de Conhecimento de Roma, né? Sapienza University of Rome. Ela fala, pô, os sintomas estão lá: ansiedade, depressão, agressão, paranoia, distração, confusão, amnésia. Ela mostra que quando você olha o cérebro de um usuário de esteroide anabolizante, ele se comporta de maneira similar a um cérebro de viciado em outras drogas. Isso dá alterações de humor muito evidentes. E aí, gente, olha só que coisa maluca, né? Como eu sei, Paulo, que isso tem um potencial de vício, né? Que você tá falando isso, tal, mas o cara fala, não, qualquer droga, né? Eu uso a hora que eu quiser e por aí vai. Não, ela só me faz bem. Não, mas, pô, eu fui no médico, ele recomendou ali, disse que é de boa. Velho, qualquer traficante vai fazer isso.
Né? O traficante vai fazer isso, ele vai chegar lá, ele vai te oferecer a droga, o amigão vai dizer, não, velho, pô, você tá meio cansado, dá um teca aí, cheira uma cocaína que você vai curtir melhor a festa, né? Ah, não, pô, toma esse remédio aí que vai te acalmar e tal, e assim você se torna viciado em droga. É de boas intenções, o inferno tá cheio, não é isso? Agora, como a gente avalia se uma droga realmente causa dependência? Meu irmão, eu duvido que alguém tenha ensinado isso pra vocês em algum momento. Olha só, eu quero que vocês vejam essa imagem. O que você está vendo? É um ratinho, né, que tem duas cores aí nessa jaulinha dele. Uma cor que é a verde e uma cor que é meio roxinha, né? Isso se chama preferência condicionada por lugar. Quando o ratinho vai para um lado dessa jaula, ele recebe esteroide anabolizante. E do outro lado, ele recebe uma injeção de água com sal. O que acontece? Se aquela droga gera um prazer nele, uma sensação de quero mais, o que vai acontecer? Ele vai preferir ficar no lado da jaula em que ele recebe a droga. E quando você faz um experimento desse com um esteroide anabolizante, você condiciona o ratinho a ficar do lado que ele recebe a droga. Então olha que loucura, né? A pessoa se aproxima dos locais onde ela recebe a droga. Você vai ver que bombado anda com bombado, a academia do bombado. Pô, não tem bombado assim na academia malhar, porque não é o local onde ele vai receber, ele não vai ser condicionado a frequentar um ambiente desse, que não é o lugar onde ele vai receber droga. Vai ser estimulado por isso. Agora, coisa tão maluca, né? Que se você tem drogas que são muito pesadas, se você condicionar, por exemplo, num lado da jaula ele recebe comida e no outro ele recebe droga, pô, o bicho vai preferir a droga do que a comida. Então ele vai preferir a droga do que a própria sobrevivência. Outro modelo de estudo sensacional que avalia isso, né, é o modelo da alta administração. Olha só que coisa louca. Vocês estão vendo uma figurinha, né? E nessa figura vocês estão vendo que o ratinho está com um catéter inserido nele. E aí, quando esse ratinho, né, pisa num pedalzinho, ele aciona uma alavanca, um botão, uma manivela, sei lá o que, ele tem a droga injetada. E então, o ratinho não está se vendo bombado nem nada. Se aquela droga é injetada e tem algum efeito de prazer, aquilo mexe com o sistema de recompensa, aquilo muda a percepção da realidade, o que o ratinho vai fazer? Ele vai ficar se injetando. Se fizer mal, se for desagradável a experiência, ele não vai fazer isso. E qual é a coisa louca? O ratinho fica buscando o esteroide anabolizante. Só que isso é tão louco, assim como no exemplo anterior, porque a saúde dele pode estar em risco. Ele pode estar para morrer e ele continua buscando a bomba. Pessoal, quantas pessoas vocês conhecem assim? O cara vai e fala, ah, se morrer, morreu. Pô, me fudi, não sei o que, tive um problemão, meu coração tá hipertrofiado. E o cara continua usando. O cara é preso e ele continua usando. O cara sabe que aquilo pode destruir a vida dele e ele continua usando. E aí é onde você compara o cara com qualquer drogado. Tu vai falar com um viciado de qualquer droga, ele fala, não, eu sei usar. Isso não faz mal pra mim, não. Não, a hora que eu quiser eu paro. E como qualquer drogado, o que ele faz? Ele tenta trazer mais pessoas pra fazer parte desse círculo. Pô, velho, fuma esse aí. Não, só dá uma cheirada aqui, só faz... Mesmo, é a mesma coisa. Então esse modelo, né, esse gráfico tá em inglês, mas eu vou falando pra vocês. Tá lá, a pessoa consumiu esteroide anabolizante. Qual é o primeiro efeito mais evidente? São as mudanças do corpo, que geram dizer, pô, fiquei mais bonito, fiquei isso, o cara se sente assim, então ele tem a motivação psicológica e ele tem o reforço do próprio ambiente, aí ele continua usando. Aquilo vai fazendo alterações neurobiológicas e psicoativas. E aí ele começa a ter a dependência propriamente dita, que é aí onde ele chega no abuso, que é quando ele usa independente de qualquer coisa, ele está se lascando, que ele tem uma dependência tanto fisiológica quanto psicológica. Então esse é o modelo de dependência. Ah, Paulo, mas e se eu usar só uma vez? É de boa, eu fiz um ciclo, né? Eu fiz TRT, porra, você não fez TRT. O médico te deu uma dose que você nunca teve. Você vai passar por tudo isso que eu estou te falando. E aí, gente, eu quero que vocês entendam que isso muda a forma como você encara os riscos. Olha só que louco, né? Eu tô falando agora de um estudo do Imperial College. Tem pesquisadores do Imperial College do Reino Unido. Tem pesquisadores da Universidade de Cambridge. Umas das mais respeitadas do mundo. Entende o que eu tô falando? Pô, eu sou um pesquisador aqui, ó, falando com vocês, com mais de 200 artigos publicados. Um dos maiores especialistas do mundo na minha área. Eu fui premiado na Bienal do Livro de São Paulo. Eu tô citando estudos dos maiores centros de saúde do mundo, das instituições mais respeitadas. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí você vai, mas o cara lá me prescreveu, mas o cunhado lá do meu tio, do meu
cachorro do meu vizinho. Não, porra, eu tô dando informação. Ah, Paulo, mas você é um cara xarope, né? É um cara agressivo. Meu irmão, sabe quem é que vai ser simpático com você? É o cara que quer te vender droga. Sabe quem é que vai puxar a tua orelha, vai te dar tapa? É tua mãe, é teu pai, são as pessoas que querem seu bem. Em qualquer coisa é assim. Pô, velho, isso é o estereótipo, né? A galera é gente boa lá, o moleque imaturo se junta nos caras e começa a usar droga. E os caretão são os chatos que falam, pô, não vai nessa, tal, não, essa galera é chata. Pô, é isso é um cenário clássico, estereotipado. Do usuário de droga, do traficante, né? E o usuário clássico é o cara que defende a droga, né? E o esteroide anabolizante. Vocês viram que ele é um dos maiores poderes de vício. Então é por isso que ele tem tanto militante a favor dele. Então, esse estudo, né? Ele pensa assim, pô, mas se todo mundo sabe que é ruim, né? Por exemplo, o cigarro. Cara, tá escrito aqui atrás do cigarro, isso pode te matar. Não tem um ser humano que ande por essa terra que não saiba que o cigarro é perigoso. Mas as pessoas fumam pra caceta. O Brasil é até tranquilo, agora anda pela Europa. Um povo esclarecido pra caceta. Nego fuma pra caramba. Por que as pessoas continuam fazendo mal? É porque a droga muda o seu comportamento de risco. Vou falar de uma coisa interessante, né? Como eu falei, Imperial College, Cambridge, do Cueva, que eles fizeram o seguinte. Eles pegaram agentes do mercado financeiro, então o cara aposta nas bolsas, em ações de alto risco, baixo risco, e eles deram 3 doses de 10 gramas de testosterona transdérmica em 48 horas. Cara, isso é muito pouco. É mais ou menos o que o cara libera. Então ele não ficou tão suprafisiológico, ele subiu um pouco a testosterona dos caras. E avaliou qual era a ação de risco. E aí, gente, eu quero que vocês vejam só. Né? Você está vendo esse gráfico e ele tem aí as ações de baixa variância, né? O risco delas é baixo. Você vai ver que tá baixinho aí, né? Tá pequenininho aí, é o que seria assim, esse vermelhinho mais claro é o cara que tomou uma injeção de placebo e o vermelhinho mais escuro é o cara que tomou uma injeção de testosterona, né? Tomou testosterona transdérmica. Aí você vai para as ações de alto risco, que variam muito. O que você percebe? Que o cara que está tomando injeção de água com sal, ele investe pouco nessas ações. Já o cara que está tomando testosterona, mesmo em doses pequenas, ele investe muito. Ou seja, ele é um cara que sabe que o negócio vai dar problema e ele mete o dinheiro dele num negócio que vai dar problema. Olha que loucura, o bicho vive disso, mas ele comete atitudes burras, porque a droga influenciou no poder de decisão do cara. Então depois que você tomou uma vez, meu jovem, você toma uma atitude doida, você começa a tomar atitudes burras. Então tem pessoas que eram de um perfil, de uma personalidade, e depois que começaram a usar esteroide anabolizante, mudaram completamente. Inclusive o Kaufman, que é um cara que também é de Harvard, da Escola de Medicina de Harvard, do Departamento de Psiquiatria, ele verificou que quando você usa esteroide recorrentemente, tem regiões do seu cérebro que atrofiam, principalmente regiões associadas à cognição e à memória. Isso tem a ver com turnover de glutamato, isso tem a ver com maior exposição a processos neurotóxicos e neurodegenerativos. Por isso que o Kanayama, lá de Harvard também, fala que isso pode acelerar um processo de demência. Meu velho, entende o que eu estou falando para vocês. Acelera um processo de demência. Então você entende porque as pessoas fazem amor com suco e elas não largam mais? Meu irmão, você entende como é importante investir em conhecimento? Você já tinha ouvido isso? Caraca, os estudos que identificam se você vai preferir o lugar da droga, se você vai auto-administrar mesmo que a sua vida esteja em risco. Então, meus queridos, por favor, não caiam nessa. Tá bom? E como eu falei no começo do vídeo, gente, olha só, eu tenho um canal de aulas assinados, o Nerdflix, você vai investir em conhecimento pra cacete. Gente, se você me permite, né, você me dá essa licencinha de eu mostrar pra vocês, olha só que bacana é esse aplicativo. Cara, você vai entrar lá, você vai navegar, você vai ver diversas aulas, né? Olha que interessante. Aí você vai ter condições de escolher dentro dos tópicos que você quer estudar. Você vai ver, por exemplo, né, que dentro desse aplicativo você vai ter a opção de baixar para assistir offline, você vai ter a opção de espelhar com outras telas. Então, meu irmão, entra lá, né, é um investimento muito baixo. Olha todas as aulas que você vai ver, tipo essa que está aparecendo, né, das verdades duras, mas necessárias sobre hipertrofia. Tem 2 partes. Eu falo muito bem de esteroide anabolizante, né, eu falo
extensivamente. E aí todos esses estudos que eu citei, tudo isso vai estar à sua disposição. Cara, que investe em conhecimento, melhora muito a sua saúde e a saúde das pessoas à sua volta. Por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Leve essa mensagem adiante. Cara, de repente a pessoa, antes de usar, a melhor coisa é você prevenir que use. Cara, depois que usar, vocês viram que a situação não é muito bonita. Então, meus queridos, mantenham-se saudáveis, mantenham-se inteligentes e eu espero ver sempre vocês por aqui, tá legal? Até a próxima.